Bem, eu vou postar esse vídeo. Ninguém vai se importar com ele. Um total de 0 pessoas vai se importar com ele. E um total de 0 pessoas vai assistir ele, provavelmente. Mas eu não estou fazendo isso pelos outros, eu estou fazendo isso por mim. And that's what's up. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu tava pensando, ultimamente, lendo, depois de ter lido esse livro da Conceição Evaristo, que chama Histórias, Leves Enganos e Parecenças. É uma coletânea de contos. E 2 contos em particular nesse livro meio que me tocaram, ou teve algum tipo de... eu tive algum tipo de conexão maior, em algum sentido, com eles, porque eles me lembraram um conto que eu mesmo escrevi, um mini conto, aliás, que eu mesmo escrevi, mas que obviamente eu nunca publiquei nem nada. E uma ideia, uma perspectiva que eu acho que a Evaristo traz nas poucas coisas que eu li dela, nos poucos contos que eu li dela, e nenhum romance até o momento, que é a ideia da mãe, ou do maternal, do materno, como uma fonte de poder, né? E essa ideia de um feminino cujo poder vem da feminilidade, de certa forma, ou da maternidade, enfim. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu sempre tive uma fascinação, sempre não, né? Mas nos últimos anos eu tenho tido uma fascinação muito grande pela ideia da Rainha do Céu, né? Que é um epíteto que diversas divindades femininas, né? Mulheres, deusas, ao longo dos anos, ao longo dos milênios, em culturas diferentes tiveram. Então você vai ter lá entre os mesopotâmicos, você vai ter a Ishtar, né, que era reverenciada como uma deusa da fertilidade e da guerra também, e era a rainha do céu. Inanna entre os babilônicos, na verdade eu acho que eu troquei, entre os mesopotâmicos, Inanna, entre os babilônios, Ishtar. Astarte entre os fenícios, que também recebia o epíteto de rainha do céu. Entre os gregos, a esposa de Zeus, a rainha dos deuses, também era conhecida como a rainha do céu. E mais tarde Juno, que é a versão grega, né, a versão romana, da deusa Hera, também recebe esse epíteto de rainha do céu. Tem uma deusa que eu não vou lembrar o nome agora, depois, se eu lembrar, eu posto um outro vídeo e falo sobre. Eu esqueci o nome da cultura também, esqueci o nome da divindade e da cultura, mas que ela também recebe o epíteto de rainha do céu. Você tem, por exemplo, entre os etruscos, e ali na região que hoje corresponde à Turquia, né, você tem a deusa Cíbele, ou Cibele, né, que era representada sentada, farta, gorda, né, rodeada de 2 leões ou 2 feras e tal, né, como esse símbolo da matriarca, que esbanja feminilidade, voluptuosidade e força, e doma esses animais selvagens, né? E essa é uma ideia, essa ideia da grande mãe, ou da rainha do céu, por exemplo, sobrevive no catolicismo, né? A adoração mariana, a Maria, mãe de Jesus, tem bastante disso, né? Inclusive, existem indícios de que havia cultos de adoração a Maria, a figura da mãe de Deus, como uma divindade no direito dela mesma, né? E aí associada à rainha do céu, à fertilidade, à maternidade. Aí a gente chega
onde eu queria chegar com esse ponto, que são 2 contos, novamente, dessa coletânea da Evaristo, que meio que conversam, entre aspas, em termos de, eu acho, de tema com o conto que eu tenho, que chama Domingo de Maria. E como eles são os 3 textos muito curtos, eu pensei em lê-los, né? E pra gente ler e deixar aí registrado. Ninguém vai se importar, é pra mim mesmo. Então eu vou começar com os da Evaristo, que obviamente é bem melhor do que eu, bem melhor escritor do que eu jamais vou ser. Eu queria começar com A Moça do Vestido Amarelo, né, que nessa edição, que é da editora Malê, não sei se dá pra ver, Malê, é na página 23 que ela começa. Esse é um texto interessante porque ele brinca com a ideia do catolicismo e das religiões de matriz africana, em que especificamente a ideia da Iemanjá, né, que é uma divindade, a rainha do mar, que é uma divindade também associada, assim como o céu, o mar é um reflexo do céu e reflete o céu e é um antro de abundância, de fertilidade, né, também, e de poder. E aí você vai ter esse conto, eu vou lê-lo e depois comentar um pouco. E aí eu leio o outro e leio por fim o meu. Enfim. Então o conto chama-se A Moça de Vestido Amarelo. Doris da Conceição Aparecida, desde o primeiro ano de vida, ao começar a falar, deixou os seus espantados. Abrindo os braços, espichando nos dedos como se mostrasse alguém ou alguma coisa, balbuciou algo assim: amarelo, amarelo. Crescendo foi e seus dizeres também. Do balbúcio, amarelo, a palavra amarelo se fez ouvir correta e sempre presente no vocabulário da menina. Então, a cor amarela. A cor mais ainda. Era o matiz, preferido para colorir seus rabiscos, desde seus desenhos de fase célula até as criações mais completas, como a do corpo humano ou a cópia das paisagens. Um dia, aos 7 anos, acordou sorridente dizendo que havia sonhado com uma moça de vestido amarelo. A moça que ela via sempre e que alguns de sua família entendiam como sendo uma amiga imaginária da menina. Só a sua avó sabia muito bem de que a moça, a Sãozinha, estava falando. Perdão, deixa eu ler isso novamente. Só a sua avó sabia muito bem de que moça a Sãozinha, né, a Conceição, o apelido dessa menina, estava falando. Então a avó, que é a matriarca da família, detém um conhecimento íntimo que as demais pessoas não compartilham dele, né? Espantos tiveram todos, menos a avó. O sonho acordara Doris, bem no dia de sua primeira comunhão. Então Doris é católica, comunhão é um sacramento católico, né? Não poderia Doris ter sonhado outros sonhos? Anjinhos dançando e voando em algum lugar azul celeste? Não poderia ter sonhado com a hóstia consagrada, a quem devemos tanto respeito? E por que não sonhara com o cálice bento? Buscando se recuperarem do assombro, resolveram crer que nada seria mais católico do que a menina sonhar com a mãe de Jesus. Então essa moça de vestido amarelo, a cor amarela é importante, é interpretada pela família, que é católica, como a mãe de Jesus. A criança, Doris, Sãozinha, como ela é chamada, está prestes a fazer a comunhão. É mais fácil, mais cômodo entender essa visão, esse sonho, como ninguém mais, ninguém menos do que a própria mãe de Deus, né? A moça do vestido amarelo poderia ser a Nossa Senhora dos Católicos, que viera em vigília cuidar do sono e dos sonhos da menina, pois no dia seguinte ela iria receber a comunhão pela primeira vez.
o sonho indicava o fervor da menina diante da fé católica. A moça que enfeitava o sonho da menina só podia ser a santa em suas diversas aparições de ajuda e milagres. Senhora Aparecida, Senhora da Conceição, Senhora do Rosário, dos Pretos, Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora dos Remédios, a Virgem de Fátima. E aí a questão da devoção mariana que eu falei mais cedo, né? As várias Nossas Senhoras, né? O Brasil, se não me engano, a padroeira oficial do Brasil é uma Nossa Senhora, né? E esse epíteto, né? Nossa Senhora, denuncia a relação de poder, de certa forma, ou pelo menos de reverência, que se tem com essa figura, por causa da condição materna dela, né? E claro, a condição materna e virgem ao mesmo tempo, né? A ortodoxia católica mantém que Maria permaneceu virgem pura até a ascensão dela ao céu, né? Ela estaria no céu lá com Jesus e os anjos nesse momento. Mas, entretanto, um detalhe não se ajustava bem. Havia alguma coisa de errado com essa visão da Nossa Senhora Católica. Por que a mudança da cor do manto da santa? Azul e branco nas cores preferidas da Santa Católica. Pelo que se sabe, a Senhora Católica nunca havia aparecido de amarelo. O padre, ao ser informado sobre o sonho da menina, foi lacônico e certeiro em direção à resposta. Com um tom de contrariedade na voz, olhou severo para a avó de Doris, como se ela tivesse alguma culpa sobre o sonho da menina, e mordendo as palavras respondeu que deixasse estar. Cada qual sonha com o que está guardado no inconsciente. E no inconsciente, nem a força do catecismo, da pregação, e nem as do castigo apagam tudo. Doris estava mais bonita naquela manhã, e depois de narrar o sonho, caiu em um sono mais profundo do que tinha tido a noite inteira. Só quem conseguiu acordá-la foi a avó, novamente, Dona Iduína, tocando algumas vezes na cabeça da menina. Na hora da comunhão, o rosto de Doris se iluminou. Uma intensa luz amarela brilhava sobre ela. E a menina se revestiu de tamanha graça que a senhora lá do altar sorriu. Uma paz nunca sentida inundou a igreja inteira. Ruídos de água desenhavam rios caudalosos e mansos a correr pelo corredor central do templo. Essa senhora é amarela, ou veste amarelo, melhor dizendo, e está associada a rios. E a menina, em vez de rezar a Ave Maria, oração ensaiada por tanto tempo, ela está fazendo a comunhão dela, né? Cantou outro cumprimento. Cantou e dançou como se tocasse suavemente as águas serenas de um rio. Alguns entenderam a nova celebração que ali acontecera. A avó de Doris sorria feliz. Doris, da Conceição Aparecida, cantou para nossa outra mãe, para nossa outra senhora. Essa outra senhora é Iemanjá, né? Pode-se supor que essa outra senhora seria Iemanjá. Iemanjá é, nas religiões de matriz africana, é uma divindade, uma orixá que se sincroniza, que foi sincronizada com a Virgem Maria, né? E ela, como eu tinha dito antes, é a rainha do mar, né? Ela está ligada ao mar, às águas. Tem também um pouco, talvez, de Oxum, né? Em relação aos rios. Oxum também está associado ao amarelo, né? Ainda mais do que Iemanjá. E o amarelo também está presente em diversas bandeiras de países africanos. Se você jogar no Google, né, bandeiras de países africanos, você vai perceber que o amarelo aparece em quase todas elas, ou a grande maior parte delas. Então, a Evaristo oferece aqui a ideia de uma mãe, né, de uma rainha do céu, nesse caso, das águas, dos rios, quer Iemanjá, quer Oxum, e conversa com a ideia da rainha do céu,
católica, né? Que existe em sincretismo, em conjunto com ela, né? Mas é claro, uma Maria sobressai na cultura hegemônica, né, do Brasil, por exemplo, católica, a outra. Mas elas existem, né? E o outro conto que eu gostaria de ler, do mesmo livro, chama Nossa Senhora das Luminescências. Esse começa na página 35. E é assim, Nossa Senhora das Luminescências. Ela é assim, carrega, nos modos de ser, uma esperança para o desamparo de todos. O jeito dela é de tal brandura e fortaleza que qualquer um vivendo o doloroso sentimento de abandono, ao encontrar a Senhora das Luminescências, conforto experimenta e se sente acolhido no coração do mundo. Então a gente tem aí novamente uma ideia de misericórdia, né? É assim, a Senhora das Luminescências, em uma das mãos porta uma pequena cuia e dentro dela uma infinidade de velas que nunca se apagam. Certa noite estava eu buscando a direção da minha casa, em cegueira que às vezes me ataca, quando clamei pela Dona das Luminescências e ela surgiu para me guiar. Dias desses me contaram que uma criança, no afã de comer um peixe ainda quente da fritura, além de queimar a língua, ficou sufocada com um espinho agarrado na garganta. Nem chorar a criança conseguia, apenas gemia. A Senhora das Luminescências surgiu de repente trazendo o alívio. Apanhou o pequenino e, na escuridão do entorno, com a sua cuia plena de luzes, iluminou a boca da criança. Lá dentro, quem estava perto viu uma enorme espinha de peixe furando a garganta do menino. A mãe das luminescências, então ela é a Senhora das Luminescências, ela é a Dona das Luminescências, ela é a mãe das luminescências. Somente fez isto. 3 vezes esquentou a mão livre nas velas e friccionou suavemente na garganta do menino. E no final da 3ª repetição do gesto, a criança, que se encontrava prostradinha no colo de sua mãe, ergueu o corpo tossindo, e o motivo do engasgo foi expelido repentinamente. Outra presteza da Dona das Luminescências foi no parto dos trigêmeos de Assunção. Então ela está associada a iluminar os caminhos, a proteger as crianças, a misericórdia a pessoas no geral e ao parto. Então outra presteza da Dona das Luminescências foi no parto dos trigêmeos de Assunção. O primeiro e o segundo bebê nasceram rapidamente, escorregando ligeiros do útero da mãe. Entretanto, o terceiro, talvez amedrontado com os sofrimentos que rondam o mundo, parou no meio do ato do nascimento. A cabecinha despontava, e quando a parteira estendia as mãos para amparar o bebê, o rebento recuava para sua primeira moradia. Mas foi só a Senhora das Luminescências chegar ao quarto e iluminar o interior da parturiente, que o terceiro rebento perdeu a covardia diante do mundo que o esperava. Destemidamente encontrou o caminho da saída e se juntou aos seus. Mãe das Luminescências também guia o retorno dos viventes para o lugar de onde viemos. Ou seja, né, como a Pandora, né, no delírio que o Brás Cubas tem, né, no livro do Machado, essa Mãe das Luminescências está associada à vida, mas à morte, né? Ela tem poder sobre ambos. Muitos tomam os caminhos da viagem derradeira, seguindo as instruções dela. E se temerosos estão, a presença dela é tão confortante que a pessoa recorda que essa vida terrena é apenas tempo de preparação para outra vida. Mas como uma imagem desenhada por meio de palavras é sempre falha, por mais que eu fale, não posso deixar de afirmar. Só quem conhece a Nossa Senhora das Luminescências sabe quem é ela e sente o que ela pode fazer por nós. Por isso, repito, ela é assim. Então, existe uma conversa interessante entre
essa senhora das luminescências, mãe das luminescências, dona das luminescências, e a senhora de amarelo, que é Oxum, ou Iemanjá, ou Maria, ou a rainha do céu, ou a rainha dos rios, ou a rainha do mar, né? Todos símbolos femininos, de maternidade, de resistência, de fertilidade, né? E aí, isso me leva ao meu conto, a um mini conto, que eu escrevi durante a pandemia. Eu acho que eu escrevi ele em 2020, se eu não me engano, durante a pandemia. Eu fui parcialmente inspirado pelo... Tava todo mundo em lockdown, né? Ou pelo menos todo mundo deveria estar em lockdown. Então eu meio que fui inspirado por essa ideia de isolamento para escrever alguma coisa sobre pessoas se juntando ensandecidamente. Eu também fui inspirado por uma cena específica do filme Noite de Cabiria, né, que é um filme do diretor italiano Federico Fellini. Eu acho que o primeiro nome dele é Federico, eu acho. Enfim, Fellini. Esse filme Noite de Cabiria tem uma cena que pra mim é a mais memorável, eu sempre vou me lembrar, em que tem uma espécie de missa ou de adoração a uma Nossa Senhora, uma dessas várias Nossas Senhoras católicas, né? E você vê as personagens, né, e as pessoas ao redor, que não eram atores, eram pessoas reais mesmo, em êxtase completo, pedindo, rogando por diversos favores, né? Me cura o meu filho, me dá dinheiro, me ajuda, né? Essa figura feminina, essa Nossa Senhora, essa dona das luminescências, né? Como a Conceição fala, como a Evaristo fala. E isso também parcialmente me inspirou a escrever esse conto que chama Domingo de Maria. Ele é bem curto, então eu vou lê-lo também. O interior da catedral resplandecia com os reflexos das joias das mulheres, quando estas captavam o brilho dos círios acesos dispostos aos montes por toda a nave da igreja e pelo comprido corredor. Milhares espremiam-se lá fora, todos de coração devoto, todos com uma promessa a pagar ou um pedido a fazer. Casos impossíveis que só a Virgem podia intervir. O calor era opressor, mas nada abalava a fé naquela massa de carne volúvel. Os fidalgos, naturalmente, enchiam o interior, uns se esfregando nos outros, as damas amparadas por suas mucamas ataviadas. Então eu localizo esse conto no período da escravidão no Brasil, né? Quando a figura da Maria adentrou os grandes portais abertos, ladeada por um séquito de padres e coroinhas, a erguer longos paus que terminavam em velas esguias, cujas chamas eram imediatamente reabastecidas pelo vizinho de procissão, caso se apagassem, um mar de seda farfalhar fez-se ecoar por toda a abóbada da igreja. Eram as senhoras a se ajoelhar, as matronas puxando o véu escuro de renda sobre a cabeça baixa. O séquito clerical vinha entoando cânticos em vozes profundamente masculinas, mas chocou-se contra elas uma onda de vozes feminis. Eram as senhoras que cantavam glórias à Virgem. Eram também as mucamas, as pretas libertas, as mulatas, vestidas em uma miríade de cores e texturas. Muitas delas passaram a manhã inteira lavando o chão da catedral, os degraus que levavam aos altos portais de entrada. E aí eu fui inspirado por uma tradição real que remonta ao período da escravidão e que me parece, eu acho que ainda acontece, que é do Senhor de Bonfim, né, em Salvador, se eu não me engano, em que existe a tradição das pretas lavarem os degraus da escada, enquanto elas entoam cânticos. Então essa parte do conto foi inspirada por isso. Jogavam água perfumada com baldes pesados, mas cantavam todas em uníssono, alegremente, cânticos que eram só delas, que remontavam à África não esquecida, mas que também vieram à luz no Brasil. Me perdi, que vieram à luz no Brasil. Que vieram à luz no Brasil, da mistura de crenças, das resistências que representavam. E agora, diante da estátua de Maria,
que adentrava a catedral, elas erguiam suas vozes mais uma vez. Louvavam a Mãe de Deus, mas cultuavam também Iemanjá, Rainha do Mar. Era também a Oxum, Mãe dos Rios, que louvavam. Era a grande rainha, a grande mãe. Então, acho que estou chegando aí ao ponto, né, do vídeo, que é a ideia da grande mãe. E adentrava, sob o estrondo daquela sinfonia fantástica, sob os gritos de Nossa Senhora, Ave Rainha, encabeçando o séquito de adoradores, a Maria, com um manto estrelado a cobrir-lhe a cabeça. A pele marrom de porcelana da estátua cintilava, e os olhos pareciam vivos, incrustados em um rosto sereno, que sorria benfazejo. E aí, a pele marrom de porcelana da estátua. E aí eu pretendi fazer uma referência à ideia da Black Madonna, da Madonna preta. Não Madonna cantora, mas Madonna, né, Mãe de Deus, tem essa tradição iconográfica, né, de representar a Nossa Senhora com a pele marrom ou preta, em vários níveis de negritude, né? Aí tem todo um debate acerca das intenções por trás disso, né? Em alguns casos é realmente o material que envelhece e vai ficando mais escuro. Em outros casos parece que houve uma tentativa deliberada do artista de representar ela com uma pele mais escura. E aí a minha Maria, essa estátua que representa a Maria no meu conto, tem a pele marrom, né? Os olhos pareciam vivos, incrustados em um rosto sereno que sorria benfazejo. Os braços erguidos abençoavam a todos, do alto de seu pedestal de marfim. Rainha celeste, coroada em glória. A multidão abria alas diante dela, e os que estavam mais perto esticavam as mãos, na tentativa de tocar a barra do manto de estrelas da diva. Quando o ídolo foi colocado em seu lugar na nave, e os bispos, e padres e coroinhas todos fizeram reverência diante dela, o clamor da multidão tornou-se ensurdecedor. Era como o ribombar de um longo e ininterrupto trovão. Centenas de vozes distintas, suplicantes, juntavam-se em um êxtase todo consumidor. As lágrimas escapavam dos seios arfantes das senhoras. As que realizaram a lavagem da catedral mais cedo levantavam suas vozes em adoração redobrada. Os padres rezavam em latim, com voz retumbante. Então, uma cena de total adoração, né? De total êxtase espiritual, religioso. Lá fora, sob o sol escaldante, os fiéis faziam o mesmo. Os mais próximos das portas esmagavam-se uns contra os outros, tentando entrar, desesperadamente tentando aproximar-se o máximo possível da santa. E assim, aquela tarde quente de domingo, despejou sua torrente de horas, e aos poucos a multidão foi se dispersando. As sinhais, sendo ajudadas pelos cavaleiros a adentrar as vitórias, e coches, tílbures e carruagens que emparelhavam na praça em frente à catedral, erguiam as saias dos vestidos ao adentrar os carros. Os véus farfalhavam de encontro às faces. Seguiam-nas as mucamas, vestidas de branco e azul e verde e vermelho, algumas carregando as crianças adormecidas. As pessoas pobres seguiam a pé sob o pôr do sol, as moças de braços dados com os rapazes. As libertas iam em grupos, algumas cantando os doces que vendiam. E ia o ocaso cobrindo aquelas pessoas todas. Algumas horas unidas pela fé. Fé na Santa Maria, Rainha dos Céus, fé na Rainha do Mar, fé no poder dessa grande. Algumas revigoradas, outras esperançosas, outras completamente exaustas. E ia o ocaso fechando ao redor, e a tarde moribunda suspirava a brisa fresca que aliviava o calor do dia. Insinuava-se suavemente a hora sonhadora da noitinha. A estrela d'alva já despontava no céu cor de hematoma. E ouvia-se o canto esparso das mulheres, e som doce de risadas, e criancinhas a correr. As rodas das carruagens esmagavam a poeira sobre a pedra do chão,
e os cascos dos cavalos faziam-se ouvir. A sola dos sapatos e botas e botinas e dos pés descalços contribuíam também para aquela música de despedida, de fim de tarde, de fim de missa. É isso.